Recentemente foi sancionada uma lei que proíbe o uso de aparelhos celulares em salas de aula. A medida visa reduzir as distrações e melhorar a concentração dos estudantes durante as aulas. A lei determina que os alunos devem desligar ou colocar em modo silencioso os seus celulares e que os professores devem fiscalizar o cumprimento dessa regra. A medida é vista como forma de combater a dependência dos estudantes dos aparelhos celulares e de promover uma maior interação entre a comunidade escolar. Além disso, reduz a exposição dos estudantes a conteúdos inapropriados e ao cyberbullying. A lei sobre o uso dos celulares nas escolas é o tema do Entre Assuntos de hoje. Para falar sobre esse assunto tão polêmico, atual e controverso, recebo aqui a professora Ada Pimentel, presidente do Conselho Estadual de Educação. Muito bem-vinda, professora. Vamos conversar sobre esse tema que traz aí várias nuances e a sua experiência, a sua expertise nesse assunto vai nos esclarecer sobre muitas coisas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Elba. Muito feliz de estar aqui, tanto em contato com você para desenvolver esse diálogo, como também para que a gente se comunique com o público. Professora, falar sobre o uso de celular na escola é algo bem dos tempos atuais, porém, essa lei, né, que agora veio com força total e agrada a maioria, mas desagrada a alguns, mas há um detalhe, que a senhora me falava há pouco, que antes mesmo dessa lei que agora explodiu, já existia uma lei no Ceará que determinava essa proibição. Sim, novidade para muita gente. O presidente Lula homologou a Lei 15.100 de 2025, que trata da regulamentação, né, do uso dos aparelhos eletrônicos, especialmente os celulares, em estabelecimento de ensino público e privado. Mas a gente, fazendo uma retrospectiva histórica, em 2008, já no governo Cid Gomes, por proposta do educador, professor Arthur Bruno, o governador, à época, sancionou a lei estadual que tratava sobre o mesmo assunto, só que restrito às escolas, à rede de escolas públicas, aliás. Então, já existia, mas como assunto, há leis que pegam e há leis que não pegam. E essa, naturalmente, não foi muito bem trabalhada ou divulgada, e essa agora trouxe um impacto muito forte, porque é uma lei nacional, embora que o Ceará tenha sido o pioneiro, é uma lei federal e veio e está sendo aplicada, ela é aplicável, e estamos aí, naturalmente, com as concordâncias e as discordâncias. E qual a posição do Conselho diante dessa medida? Como é a avaliação dos impactos dessa medida na prática, na vida escolar dos alunos? Naturalmente, o uso da tecnologia hoje, ela é bastante disseminada e bastante usada. Todo mundo hoje carrega um aparelho eletrônico à mão, especialmente os celulares. Então, os jovens, né, eles têm quase como um apêndice de si próprio essa tecnologia. Mas tudo precisa um regramento, pelo menos na minha concepção. E o uso indiscriminado do celular, ele tem demonstrado que causa determinados impactos, especialmente nos jovens em formação. Tem pesquisas já, né, que são divulgadas, especialmente pelo PISA, que é um programa internacional de avaliação dos estudantes, né, que é aplicado pela Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e o Brasil tem sido avaliado nesse aspecto. Então, o PISA, em 2022, apresentou trabalhos justamente fazendo a crítica do uso indiscriminado dos aparelhos celulares, somente entre crianças e jovens. E estamos agora diante de um fato, de uma lei que precisa ser cumprida,
E o Conselho, ele compreende que é muito importante essa lei, porque, naturalmente, que a tecnologia, hoje ninguém pode prescindir da tecnologia. Sim. Hoje a tecnologia ela está ao nosso acesso, está acessível para todos nós, e no aspecto pedagógico, educacional, ele é um alavancador da aprendizagem. Mas, muitas vezes, o uso indiscriminado, o uso sem intencionalidade, sem propósito, né, apenas para o acesso nas redes sociais, para distração, para perder o foco na sala de aula, isso tem prejudicado. Então, precisa um regramento. Ao mesmo tempo em que se proíbe, mas tem alternativas de uso. E não poderia ser diferente no mundo em que a tecnologia é uma alavanca para o desenvolvimento, é uma alavanca para a aprendizagem. A gente pode, então, avaliar de forma muito clara e objetiva que o caminho correto é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. É usar aquilo que está disponível de forma correta, de forma bem conduzida, para a finalidade correta dentro daquele ambiente, que é um ambiente pedagógico, e para esse fim existem as ferramentas adequadas de uso desse material tecnológico. Sim, e a gente, inclusive, tem se comunicado com algumas escolas privadas e públicas e não tem tido a reação negativa que se previa, né? Porque as pessoas também, elas têm de compreender que o jovem, ele precisa de ter foco na aprendizagem. Na sala de aula, o celular pode ser aproveitado para trabalhos em grupo, para cases, né? Questões, para pesquisa, mas o uso desse celular, ele tem de ser intencional, ele tem de ser programado, e sob uma supervisão de um professor que é o animador, o provocador, o coordenador dessa aprendizagem que a gente quer que o aluno adquira através das suas competências e das habilidades. O Conselho Estadual de Educação, ele é o órgão normativo do sistema de ensino do Ceará. O Conselho este ano está fazendo 76 anos. No dia 21 de janeiro. Ele é o quarto mais antigo do país. Mas ele não tem muita visibilidade, porque ele não é um órgão executivo. Ele é um órgão normativo que interpreta a lei. Por quê? A lei que rege o ensino no país é a Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, o Conselho trabalha com essa lei. E ele é invisível, embora que todos nós que tenhamos uma escolaridade recebeu influência do Conselho de Educação, porque ele é quem credencia as escolas para poderem funcionar, ele que reconhece os cursos, tanto da educação básica como do ensino superior das 3 universidades estaduais. Porque anteriormente as universidades, todas as universidades ou institutos de ensino superior, eles estavam vinculados ao Ministério da Educação. Mas com a lei, a última que ainda está em vigor, pela qual a gente segue, diz o seguinte, que as instituições de ensino superior criadas e mantidas pelo governo do Estado pertencem ou estão na jurisdição do Conselho Estadual de Educação. Então, a Universidade Vale do Acaraú, no norte do estado, a Universidade Regional do Cariri, no sul do estado, e a Universidade Estadual do Ceará, que tem a sua sede em Fortaleza, mas todas as 3 universidades, elas têm se disseminado em diversos campos no estado. E é desejo do governador Eumano de Freitas colocar em cada micro-região e, às vezes, instituições de ensino superior, tanto de ensino presencial, como também de educação à distância, da Universidade Aberta do Brasil, que é coordenado pelo Ministério da Educação, tendo como foco de articulação de coordenação a CAPES, que é uma instituição de fomento
é uma instituição nacional de muita respeitabilidade. E agora mesmo nós estamos recebendo 18 mil alunos novos, abertos vários campos em muitos municípios do estado do Ceará para oferecer esse ensino. Então eu estou fazendo essa abordagem. Essa expansão também está bem ligada a essa questão da tecnologia sim, também. Sim. Porque hoje é imprescindível o uso da tecnologia. Agora, a gente tem de usar a tecnologia, naturalmente, principalmente para os jovens em desenvolvimento, com foco, com orientação, com supervisão e de forma pedagógica. Professor, agora o Conselho atuaria também dentro da fiscalização e junto às instituições para fazer cumprir essa lei, para fazer com que realmente isso aconteça, seja proibido, seja coibido o uso desses dispositivos eletrônicos dentro das escolas? Como é que funciona o papel do Conselho aí dentro dessa normativa? O Conselho é um órgão constitucional. Ele está previsto a sua criação, ele está no artigo 230 da Constituição Estadual do Ceará. E ele tem suas funções previstas em lei, né? Credenciar, assessorar, deliberar, avaliar, fazer acompanhamento, né? Porque ele emite normas, ele interpreta a legislação, e ele tem de saber se essas normas são facilitadoras da aprendizagem e do atingimento dos objetivos previstos na lei. E, naturalmente, que acompanha. Ele não tem a função executiva, mas ele tem de acompanhar para saber qual é o impacto da legislação em relação à aprendizagem. Mas nós estamos em constante contato com as duas secretarias executivas, com o sindicato, o Sinep, o sindicato das escolas privadas também, e a gente coloca a cargo das redes e das instituições de ensino, das escolas, essa regulamentação da prática do uso desse celular, porque o Conselho não teria condição de baixar normas que pudesse atender a toda a complexidade e diversidade das redes pública e privadas, pública estadual e pública municipal, e fazer um aspecto, como se diz, de fiscalização. Mas acompanha por nossos agentes, por nossas visitas, por nossos avaliadores, e o impacto negativo não foi grande. Naturalmente, o susto foi grande, mas as escolas estão registrando o seu regimento escolar, que é a constituição da escola, as normas, como deve ser utilizado e tudo. E também as escolas estão desenvolvendo trabalhos de esclarecimento, de capacitação, de encontro com as famílias, para que eles compreendam o valor dessa norma, o valor dessa regulamentação do uso indiscriminado dos aparelhos eletrônicos, especialmente do celular. Então, está havendo reunião de pais, das famílias, mostrando as pesquisas que estão sendo divulgadas em relação aos impactos negativos do uso indiscriminado do celular, como depressão, a questão do sono, a luz azul, né, do equipamento, ele estimula a mente aqui, então é difícil você depois pegar no sono, como se diz, né, popularmente, e ter mais tranquilidade. A questão da obesidade, pelo tempo parado, né? Então todos esses distúrbios eles estão acontecendo, e as pesquisas e foi inclusive a partir da divulgação dessas pesquisas científicas que o Ministério da Educação tomou essa medida. E essa lei veio justamente para levar que o uso da tecnologia, que é um alavancador da aprendizagem e que é um facilitador de muitas coisas, quem hoje viveria sem a tecnologia? Mas na sala de aula, ele é um instrumento que tira o foco do que está sendo tratado. Enquanto a gente pensa muito na proibição, mas também a gente tem na própria lei, no artigo 3º, as possibilidades de uso.
viu? E que devem ser usados Devem ser adequadamente. preservadas. Professora, a senhora falou de um ponto que é extremamente importante na minha visão. Essa ponte entre família e escola. Porque a gente sabe que esse trabalho, qualquer trabalho envolvendo educação, envolvendo infância, adolescência, é uma via de mão dupla. Nem a escola trabalha sozinha, nem a família trabalha sozinha. Principalmente quando se diz respeito ao uso de equipamentos eletrônicos, a artifícios diversos que facilitem ou dificultem aí a aprendizagem do aluno. Então, aproximar a família e mostrar esses caminhos é fundamental. Agora, um ponto que pega bastante é que hoje em dia, obviamente a gente sabe, escola de tempo integral, é cada vez maior o tempo do estudante dentro do ambiente escolar. Então, se você limita e você reduz o uso desses equipamentos eletrônicos nesse ambiente, que é onde realmente a lei vai atuar, porque a lei não vai ultrapassar os muros da escola e entrar nas casas das pessoas, porque aí já não é possível, mas quando você já consegue fazer esse controle ali no ambiente escolar, você já consegue muita coisa. E se a família entra dentro desse circuito junto com a escola, talvez esses resultados aí sejam potencializados ao extremo, né? As pessoas precisam compreender a intenção da lei. Regulamenta, ponto focal aí a vedação, mas tem alternativas. E tudo é um exemplo. As famílias precisam compreender o valor dessa medida e fazer com que, e servir de exemplo para seus filhos. Porque você na sociedade, nos seus ambientes sociais, você tem visto assim a falta do diálogo, a falta das histórias contadas em grupo, a falta de relacionamento social mais duradouro. E você vê casais que estão juntos fisicamente e completamente isolados, usando o seu aparelho celular. Então, esse processo, a lei não veio só. Ela está desenvolvendo também, indicando também trabalhos nas comunidades, nas famílias, nos alunos. Tem uns vídeos de algumas escolas que têm mandado para nós, e tem um muito interessante, em que os alunos dão um depoimento. Eles dizem, olha, a gente nunca mais tinha conversado com os nossos colegas, e nós estamos conversando, e muitas administrações, muitas diretores de escola estão promovendo jogos parados, mesas de ping-pong, damas, gamão, tudo isso, e eles estão... Tem jovens que dando depoimento, que é um novo momento na vida deles, é a vida do relacionamento social, porque a ansiedade, aquela gera depressão, sabe? A impulsividade, o vício, né? Por conta de você não conseguir parar de estar mexendo e procurando notícias e passando para o outro, quer dizer, tira o foco da aprendizagem. Agora, isso é uma cadeia. A gente tem de fazer a base para que todos compreendam a importância, por que ela surgiu, por conta de todas essas questões que a gente já mencionou aqui, como nós vamos nos despojar, né, desse uso indiscriminado e tomar novos rumos para que essa juventude aproveite mais os relacionamentos interpessoais, para que se movimente no recreio, para que estabeleça o diálogo. Eu sou de uma geração mais antiga e tenho muitas lembranças maravilhosas dos recreios, em que a gente, quando eu fazia o curso normal, a gente já não morava, né? E aí eu aproveitava para mostrar as cartas e os cartões que a gente recebia. Não tinha internet, não tinha nada disso. Hoje as pessoas mal escrevem, as né? Brincadeiras e tudo. Quer dizer, eu tenho muitas boas reminiscências. Agora, hoje, naturalmente, que a gente tem um outro tipo de vida, né? A gente tem, inclusive, informações, uma gama de informações em tempo real, e a gente quer estar muito ligada a tudo que acontece, né? Mas o ensino-aprendizagem, a escola, ela tem propósito.
A escola, no Brasil, a educação básica, ela é obrigatória, ela é intencional e ela é sistemática. Então, ela precisa ter foco. E, para isso, a gente tem de fazer os regramentos. Mas cada escola vai dizer como é que vai trabalhar essa questão, tanto em círculo de pais, de famílias, da comunidade, como também para os alunos, porque eles precisam ter exemplo também em casa. E eles só poderão ter exemplo quando a família também compreender o impacto positivo dessas medidas que surgem. Professora, me preocupou muito em um certo momento, em uma conversa, em uma roda de amigos, em um restaurante, um certo dia, de ouvir uma mãe comentando, fazendo um determinado comentário que eu vou lhe citar agora. A gente falando sobre a alfabetização, sobre o hábito da leitura, sobre a importância de uma alfabetização bem feita, né? E eu colocando que estava muito feliz, porque meu filho tinha 7 anos e já estava lendo livros com 200 páginas, e eu muito feliz com isso, e orgulhosa dele também, mas nesse momento a mãe falou, mas eu não estou me importando muito com isso, porque daqui a 10 anos, quando meu filho tiver tantos anos, ninguém vai mais nem escrever, ninguém vai mais nem pegar em uma caneta. Professor, isso me assustou em um nível absurdo, porque esse descontrole, esse descompasso entre a tecnologia tão necessária e importante, mas a perda total de parâmetro das pessoas sobre o que é realmente importante e necessário. Onde, em qual lugar do mundo, uma alfabetização bem feita, um letramento, uma coerência no escrever, no pensar, no agir, não vai ser necessária. Onde é que as pessoas estão tão perdidas que realmente se faz necessário um caminho? Isso me assustou, e eu penso que a senhora, com sua experiência e mergulhada nesse universo da educação, fala um pouco sobre isso. Isso assusta, né? De fato assusta. A Suécia, um dos países desenvolvidos do mundo, retroagiu agora há pouco tempo. Não estavam mais utilizando livros físicos nas redes, nas instituições escolares. E retroagiram agora. Estão agora novamente colocando à disposição dos alunos os livros físicos, porque descobriram que os books são importantes. Não estou desmerecendo em nada, inclusive acho que ninguém pode mais viver sem a tecnologia, mas a passagem rápida, né, da leitura que você faz com aquelas luzes e tudo, elas estavam dificultando a fixação de determinadas expressões, ou distraía também como é que se diz, o sentido da leitura, o sentido daquilo que você estava lendo. Então, muitos países estão já voltando e readaptando as crianças a esse mundo físico do papel e do livro. Então, é o primeiro sinal que substituíram para os tablets, substituíram o livro pelos tablets, mas pelas pesquisas feitas, pela experiência já decorrido um bom tempo, eles estão voltando também, como você disse anteriormente, o equilíbrio. E nós vivemos numa sociedade letrada. Antigamente o Brasil era nitidamente rural, e você trabalhava com símbolos, né? Você mandava uma encomenda para uma pessoa e você dizia, é perto do açude, a casa é debaixo do pé de oiti, né? Sim. E hoje não, você trabalha você precisa ser escolarizado para poder pegar o ônibus, linha tal, número tal, para entregar determinada encomenda na avenida tal, no número tal, bloco tal e apartamento número tal, né? Você precisa de escolaridade, você precisa ter domínio, né? Até de uma segunda língua, né? Saber uma segunda língua hoje já é básico. Hoje você tem, eu pelo menos tenho dificuldade hoje já de viajar sozinha para o exterior, justamente por conta do domínio das línguas que você precisa
para se desenvolver, para se conhecer determinadas coisas em viagens internacionais. Professora, a gente conversava anteriormente sobre um paralelo. Eu acho que é importante a gente mostrar para as pessoas, conversar com as pessoas, fazer com que elas façam esse paralelo para elas entenderem como era a vida escolar no passado, como é a vida escolar hoje, quais são essas grandes diferenças para poder se encontrar esse caminho do meio, esse equilíbrio. E a senhora me falava sobre o grande centro, o professor ainda é o grande centro e sempre será o grande centro do conhecimento e da condução acadêmica escolar, desde a primeira infância até a vida acadêmica. Mas lá atrás existia algumas peculiaridades, né? Até do próprio acesso à informação. O professor ia lá, a senhora contava, ouvia o rádio, pesquisava na revista. Me conta essa história, é tão interessante, acho que é tão bonito compartilhar isso com as pessoas. Olha, o professor, ele é imprescindível. É um personagem fantástico que a vida não pode dispensar. Tanto aquele professor do sistema regular de ensino, como os diversos professores que a gente tem na vida, né? No convívio social, no convívio familiar. Quantos professores a gente tem? Quantas pessoas passam mensagens para a gente? Então, o professor é essa figura que pode se dizer imprescindível na vida de qualquer um. Mas eu terminei o curso normal em 1963. Você não era nem nascida. E, na hora do recreio, eu estava recordando com você como era diferente. A gente brincava, a gente conversava. Nessa época nós já éramos adolescentes, jovens, e na hora do recreio a gente jogava bola, chamado barra-bola, a gente corria, a gente conversava, mostrava as cartinhas dos namorados, né? Conversava os flertes, etc, etc. E o professor era a nossa fonte de conhecimento, porque a gente tinha dificuldade de, em tempo real, saber o que é que estava acontecendo no mundo. Então, a revista Cruzeiro, que antecedeu, era uma revista nacional, de circulação nacional, ela antecedeu a revista Manchete. Você deve ter conhecido, né? Sim. E a gente passava uma semana em Sobral esperando a revista Cruzeiro para ler a crônica do Davi Nassi, que era a última página, ou da Raquel de Queiroz, que era a última página. Então, trazia todas aquelas fotos do Rio de Janeiro, com o mundo social do Ibrahim Suede, que era o cronista social da moda na época. E quando eu estudei em Brasília, em 68, eu fazia mestrado na UNB, e eu tinha um tio que era deputado federal, e houve a recepção à Rainha Elizabeth, no governo Costa e Silva, e eu fui contemplada, fui acompanhando a família, e estive no Itamaraty para esta recepção, né, a Rainha Elizabeth. Tinha uma prima que estava comigo e me mostrando outras coisas e tal. Eu quero conhecer as pessoas que eu só conheço através das revistas. Aí conheci Marta Rocha, o Príncipe de Orleans e Bragança, e todas aquelas personalidades, os Matarazzo, todas aquelas personalidades que faziam parte do High Society, né? do Rio de Janeiro, do eixo São Paulo-Rio, etc. Então, o professor, ele era o centro, ele era o detentor da informação. Mas hoje nós temos uma gama de informações em tempo real que ninguém dá nem conta. E o que é que você hoje, com tanta informação, o que é que você faz? Você tem de processar as informações para gerar conhecimento, para aplicar na vida, no campo do trabalho, no campo das relações humanas, no campo do desenvolvimento da tecnologia, sabe? Então, é esse o papel hoje do professor. Ele não é mais só a fonte de informação, ele também vai desenvolver o espírito crítico, né, para que o aluno tenha condições de, a partir das informações que ele tem acesso, ele processar essas informações e promover o conhecimento que deverá
ser adquirida, então, as competências e habilidades para a sua vida pessoal, para a sua vida em sociedade, para a sua vida no trabalho e no exercício da cidadania. Que maravilha. Fiquei até... Gente, eu vou só fazer... vou só fazer... Fiquei até emocionada. E eu nervosa. Gaguejando. Gaguejando não. Só voltar para fazer o encerramento depois daqui. Ai, Jesus. Eu sentindo que a voz ia faltar. Ainda deu tempo. Deu completar. Vou retomar do encerramento da professora. Posso ir? A voz voltou? Peraí, deixa eu ver se a voz voltou. Gente do céu. Pronto, voltou. Professorada, que bela história. Que comentários maravilhosos que fazem com que as pessoas possam refletir sobre o passado, refletir sobre o presente e, principalmente, olhar para o futuro com uma nova perspectiva. Enxergar que o que a gente tem hoje é uma construção. É uma construção daquilo que já foi, do que a gente vive e das projeções. Então, a tecnologia está inserida nisso, a vida escolar é a base disso, e eu queria demais agradecer todo esse conhecimento que a senhora nos trouxe nessa conversa, agradecer a sua presença e tudo que a senhora trouxe para acrescentar aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de conversarmos sobre o Conselho Estadual de Educação, sobre sua função e aquilo que a gente faz e desenvolve. Nós somos 21 conselheiros do Conselho Estadual de Educação e esse órgão que está à disposição, ele é um órgão de serviço para a sociedade. Estamos à disposição. E, naturalmente, que o tema que você traz, que você é um tema controverso, complexo, sim, mas necessário. E as escolas têm essa oportunidade de estabelecer suas regras, estabelecerem como vão aplicar essa legislação e, naturalmente, deverão desenvolver as melhores estratégias, tanto com a família como com os alunos, e oferecer outros atrativos e usar a tecnologia de uma forma objetiva e que ela seja sempre a alavanca da aprendizagem, porque é uma conquista da humanidade, da nossa civilização. Então, muito obrigada pela oportunidade. Exatamente. Então, a gente trouxe aqui uma avaliação completa, a gente trouxe a informação, trouxe a lei, trouxe o conhecimento da professora Ada, como presidente do Conselho Estadual de Educação. A gente trouxe aqui informações realmente relevantes e trouxe também uma visão de passado, presente e futuro que vai fazer com que você possa analisar e refletir sobre esse caldeirão de possibilidades e traçar aí junto com a sua família esse uso da tecnologia e ter uma visão mais consciente sobre esse assunto. A gente fica por aqui e até a próxima.